Nós iniciamos algumas medidas emergenciais. Precisamos, é claro, da colaboração da comunidade no sentido de reduzir as aglomerações e a grande circulação de pessoas nas unidades. Então, nós já adotamos as medidas de suspender ações de saúde que eram realizadas em bairros, localidades. Suspendemos também outros serviços que não consideramos essenciais à saúde dentro das unidades básicas de saúde, que é o acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família. Nós temos prazo até junho para fazer o acompanhamento desses beneficiários, e como eles aumentam a aglomeração e o fluxo dentro das UBSs, nós optamos por suspender esse serviço para reduzir. Também estamos providenciando, como o prefeito bem falou, mais máscaras para os profissionais, mas estamos com dificuldade. Conseguimos encontrar um local que forneça a máscara N95, que é a mais adequada para os profissionais de saúde, e estaremos fazendo a distribuição a partir de amanhã. Os profissionais do hospital já estão com essas máscaras e os das unidades estarão a partir de amanhã. Também estamos buscando nos abastecer de álcool em gel, né, mas reafirmamos a dificuldade em encontrar o fornecimento do produto, e diante dessa dificuldade estamos buscando racionar, e aí deixamos até a nossa orientação à população e aos próprios profissionais que estão em dúvida em relação a isso. O álcool em gel, ele é para as situações onde eu não tenho como lavar as mãos. Se eu tenho como lavar as mãos com o detergente comum de pia, que é o suficiente para matar, tá, o vírus, o novo coronavírus, o Covid-19, eu devo lavar as mãos com frequência, né, tomando os cuidados e usando a técnica correta. Não é necessário estar usando apenas o álcool em gel como se apenas ele fosse, né, necessário para isso. As UBS continuam funcionando normalmente, abrindo às 7 horas da manhã e fechando às 17 horas, certo? E nós também estamos com o hospital funcionando normalmente há 24 horas por dia, com toda a equipe de enfermagem, médica e todos os profissionais lá preparados para receber qualquer situação. Algumas pessoas, né, se assustam até por causa da grande divulgação na mídia, muita fake news que tem circulado também em redes sociais, mas a gente tem esclarecido, né, quais são os sinais e sintomas do coronavírus, diferenciado ele de outros sintomas parecidos, justamente para esclarecer a população, e nós precisamos desse apoio da população e compreender, né, esse momento. Os sintomas do coronavírus, os principais, né, os mais comuns, é a febre alta, né, cerca de 39 graus, a dificuldade respiratória, que é progressiva, e a questão da tosse seca e persistente. É importante que as pessoas compreendam que esses sintomas, que são comuns de outras viroses, eles não são tão danosos à maior parte da população. No entanto, nós temos alguns grupos específicos que estão em maior risco. Os idosos, as crianças, pessoas que têm doenças que debilitam a imunidade, como o câncer, como o HIV, doenças respiratórias, que aí leva sim ao agravamento do quadro. A preocupação com a circulação de pessoas, com as aglomerações, é justamente para que a gente tente proteger esses grupos de risco. Nesse momento, o que as equipes de saúde mais precisam é do apoio da população em compreender, primeiro, não compartilhar vídeos, imagens. Às vezes é o vídeo do cara que está vestido de jaleco, que está com estetoscópio, dizendo que é médico, mas você nunca foi nesse hospital e foi atendido por ele. Eu tenho certeza que ele é médico. Então, não compartilhem esses vídeos, que muitos, né, têm divulgado informações falsas. Pedimos que evitem sair de casa de fato, porque
a medida de suspender aulas, serviços públicos, dentre outras coisas, é para evitar a circulação de pessoas. Não é um momento para você aproveitar para ir no banco, ir no shopping e resolver algo que você não tinha tempo para resolver antes. É para ficar em casa, para a gente reduzir a circulação do vírus, por causa dos grupos de risco, como eu citei anteriormente. Exatamente, bares, restaurantes, todos esses locais que tem bancas que vendem comida, como tem aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, é a situação do momento. Nós temos que entender que é um momento de ficar em casa, tá? E não ir para esses locais que geram aglomerações de pessoas, festas, tá? Então, os serviços estão sendo suspensos para que as pessoas possam ficar em casa e sair apenas em situações emergenciais, não ir ao supermercado, ao shopping, bar, restaurante, festa e nem nada do tipo. Nós sabemos que as empresas privadas, por exemplo, elas não cessaram, né? Então, as pessoas continuam nessa necessidade de circular nos transportes coletivos e etc., né? E esses locais, essas empresas também têm aglomeração de pessoas. Então, nós vamos ter que ter cuidado, pessoal, com o seguinte: se nesse local não tem como você lavar as mãos, vamos providenciar um frasquinho pequeno de álcool em gel, se possível. Se não, né, vamos ter que converse aí para gerar um local onde possa você estar lavando as mãos, né, com hábito. Não há necessidade de uso de máscara dentro de ônibus e outros ambientes. A máscara é para quem está gripado, apresentando alguns sintomas semelhantes, para não disseminar o vírus. Mas você que não tem nenhum sintoma não precisa utilizar a máscara, até porque ela não será tão eficiente para lhe proteger. Então, o cuidado é evitar o toque, né, o abraço. Então, nós vamos ter que nos manter um pouco mais distantes, apesar de essa não ser a cultura do brasileiro, principalmente na nossa região, mas evitar, certo? Sempre lavar as mãos com bastante frequência, né? Usando o detergente, o sabão líquido, como é chamado, né? E também para as pessoas que apresentarem sintomas de gripe, usarem máscaras. As que não necessitam do uso dessa máscara. Na verdade, as recomendações que nós fazemos aos idosos, elas valem para os demais grupos de risco, ou seja, crianças, pessoas que têm alguma doença que reduz a imunidade, né, como a exemplo do câncer, pessoas que tenham doenças respiratórias, como a asma, por exemplo, porque aí a co-infecção com o Covid-19 pode gerar complicações mais sérias. Foi suspensa as aulas mesmo, né? E também a gente fez uma compra de material de limpeza, como detergente, como álcool. Não encontramos álcool em gel, mas encontramos o álcool 70 e água sanitária para poder prover as escolas nesse momento. Além de tudo, foi paralisado as atividades e só está funcionando as atividades administrativas. Nós estamos com 22 escolas e são 4.600 e poucos alunos. Está funcionando de 8 às 12, com 2 funcionários em cada escola. E esse funcionamento é estritamente administrativo, porque se chega uma pessoa querendo uma transferência, alguma coisa, tem uma pessoa ali para resolver. Mesma coisa é aqui na secretaria. Nós estamos com trabalho interno e administrativo para atender às eventualidades. Por enquanto são esses 15 dias, né? Ninguém sabe se vai prolongar. O nosso calendário, a gente vai seguir o calendário do Estado. Por quê? Porque a gente faz o transporte dos alunos do Estado. Então, para nós, não tem como a gente fazer 2 calendários. A gente tem que seguir o calendário do Estado e aí o que vier do Estado é o que a gente vai seguir. É muito preocupante o que está acontecendo. Porque a gente anda na cidade, as crianças estão jogando bola, estão brincando, estão indo para o circo, indo para o parque. E a suspensão das aulas foi exatamente para elas ficarem em casa, ficarem com os pais. Se elas forem para a rua, não vai ter sucesso nessa suspensão, né? Então, é preocupante. Nós já passamos isso nos grupos, já falamos com os diretores, falamos nos grupos de pais, mas estamos fazendo a nossa parte, né? E se os pais não tomarem parte disso aí, não tomarem responsabilidade de segurar os filhos em casa, de compartilhar com os filhos o que está acontecendo, não vai ter
vantagem em todo o trabalho que está sendo feito. A educação, a saúde, a prefeitura, a assistência social, todo o governo está se trabalhando para ter uma melhoria, para que esse vírus não se propague. Mas se cada um não fizer a sua parte, nós não vamos ter sucesso. Então, é muito interessante que os pais controlem os filhos. A verdade é essa, a palavra é essa, né? Controlar os filhos dentro de casa, voltar aquele contato de pai com filho, de brincar, de sentar na mesa, de assistir televisão junto. É bom porque resgata esse carinho em casa e faz com que os filhos fiquem em casa. E o que eu acho mais preocupante são os adolescentes. Eles não acreditam. Eles acham que isso não vai acontecer com eles, que isso é coisa de velho ou é coisa de criança. Então, eles estão indo para a festa, eles estão passeando e não estão tendo os cuidados necessários. E isso é muito preocupante.